Estamos aqui hoje, 16 de março de 2015, para mais uma entrevista para o portal Nosso Rio Preto. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Conselho Tutelar. Estão aqui as conselheiras do nosso município. Vamos lá, gente? Vamos! Sou Claudileia Cecília Severiano, presidente do Conselho Tutelar desde o ano de 2012. Vou apresentar a sede do Conselho. Nós estamos situados dentro do anexo da creche municipal. Aí nós temos a sala de recepção, onde a gente atende primeiramente as pessoas que vêm, a nossa cozinha à direita, e tem uma sala aqui dentro. Aqui dentro tem a sala que a gente faz os atendimentos. Quando a pessoa quer conversar de uma coisa, quer conversar sobre um assunto mais restrito, a gente traz aqui onde a gente registra os casos no livro de ocorrência, para que seja um atendimento bem formal mesmo. Nós temos aqui o computador que a gente usa para o serviço, né? E a gente vem pregando sobre a nossa sala. A gente usou a decoração do Estatuto, tem os artigos principais do Estatuto e as campanhas que vêm sendo apresentadas pelo governo federal, pelas entidades, no decorrer dos anos aí a gente usou para decorar. Na parte de fora, a gente tem o banheiro, que é usado por nós. Vou apresentar para vocês agora as outras conselheiras. Eliana, Margarete, Verônica e Luz. Este é o grupo do Conselho Tutelar desde 2012. Agora nós vamos então conhecer um pouco mais sobre o Conselho Tutelar, fazer uma introdução, né, o que é o Conselho, as atribuições do Conselho. Hoje a gente vai aproveitar a oportunidade para estar falando um pouquinho sobre Conselho Tutelar. Na verdade, não tem como a gente falar de Conselho Tutelar sem falar da legislação da Constituição Federal de 88, onde o artigo 227 vem criando os direitos da criança e do adolescente. A partir desse artigo foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que sejam priorizados os direitos relacionados à criança e adolescente. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, permanente, né, que não tem o poder de julgar e que veio para defender o direito da criança e do adolescente. Ele é composto por 5 membros, todo município deve ter um conselho tutelar. É uma requisição do governo de uma lei federal, que é a lei que cria o Estatuto, a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. O Conselho Tutelar do nosso município foi criado pela Lei Municipal 319, onde cria-se também o Conselho Municipal de Direitos, né? E nós trabalhamos com diretrizes de políticas públicas ofertadas pelo município. Nós trabalhamos através de denúncias, fazemos encaminhamentos ao Ministério Público, ao Juizado da Infância e Juventude, e são eles que deliberam os nossos encaminhamentos. O conselheiro tutelar é um servidor público, mas que não é subordinado do prefeito. A gente é subordinado do Conselho Municipal, que tem a atribuição de zelar pelos trabalhos que a gente faz, fiscalizar, né? O Juizado da Infância e Juventude, que também fiscaliza, e a promotoria. Assim, este estatuto é o guia da gente. A gente deve trabalhar conforme os artigos. Quem quiser saber mais sobre o Conselho Tutelar, então acha tudo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Com certeza. O Estatuto, ele elenca os artigos, os que são direitos fundamentais, os outros direitos e as obrigações pelas quais os adolescentes devem cumprir, como as obrigações, as sanções que sofrem quando acontece um ato infracional. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a criação do Conselho Tutelar aqui no Rio Preto.
Aqui no Rio Preto, o Conselho Tutelar teve sua primeira eleição em 2002. Dessas eleições, a gente tem pouco a contar, porque quando a gente recebeu o Conselho Tutelar em 2012, a gente tem poucos registros a respeito desse período. Já em 2005, houve uma nova eleição, já nos parâmetros nacionais, que seguem com edital, com convocação, com prova de seleção de conselheiros. Tudo isso a gente tem documentado e registrado junto com a legislação que cria o Conselho Tutelar hoje aqui no Conselho. O que a gente a partir dessa data, foram tendo eleições contínuas de 3 anos. A partir de agora, 2012, dessa eleição, onde nós somos eleitos, estamos conselheiros agora, houve uma alteração no estatuto, onde o governo federal estabelece que cada conselho deve ter 4 anos de mandato em eleições diretas, 1 ano antes das eleições para prefeito. Nessa lei também a gente conseguiu receber a contemplação dos direitos sociais, que são os direitos trabalhistas, que infelizmente nem todos os municípios essa lei já foi aderida. Há uma eleição para eleger os membros do Conselho Tutelar. É o povo mesmo que escolhe diretamente. Sim, o voto para Conselho Tutelar é livre, direto, nenhum conselheiro pode facilitar ou oferecer qualquer coisa em troca do voto. Esta eleição, a pessoa não é obrigada a votar, ela vota se ela quiser. Eu gostaria de falar para o povo rio-pretano que o Conselho é um órgão que está aberto a todas as pessoas, que a gente gosta de receber as pessoas aqui, não só para denúncias, mas também para orientação, para ter uma boa conversa, que a gente gosta de receber críticas, sejam elas positivas ou negativas, que isso só engrandece o trabalho da gente. Aí nós vamos falar das atribuições e aproveitando também, nós vamos falar do que não são atribuições, porque tem uma grande confusão entre o que é atribuição do Conselho Tutelar e o que não é. Bacana. Então, o que é atribuição do Conselho Tutelar? É atender a criança e o adolescente, né, nas violações dos direitos ou quando tem ameaça desses. Atender os pais e por responsáveis e aconselhar, encaminhar para o Ministério Público ou para a Justiça aqueles casos que não são nossos. Porque o Conselho Tutelar, uma coisa que as pessoas confundem, acham que o Conselho Tutelar é executor de políticas. Ele não é executor, ele pode requisitar. Então, quando na área da saúde, da educação, da assistência social, esses direitos são ameaçados ou violados, aí a gente entra requisitando esses trabalhos, prestação desses serviços. E quando a nossa requisição não é cumprida, né, a gente pode encaminhar para o Ministério Público. Então tem que ficar bem claro, né, o que o Conselho Tutelar faz e o que não faz. Como você mesmo falou, o Conselho Tutelar, ele é tutelar dos direitos da criança e do adolescente, não da criança ou do adolescente. Então, quando nós assumimos, tinha muita, por falta de capacitação, e aí estava aquele vício da polícia sempre chamar a gente para poder acompanhar a criança e adolescente em delegacias. Quem tem que fazer isso é o pai e a mãe. Porque quem é responsável pela criança e pelo adolescente é o pai ou a mãe ou o responsável legal dessa criança. Aí, com muito cuidado, com muita conversa, a gente foi desvinculando desse vício que já estava colocado. Outra coisa também que acontece é a escola chamar com problema de indisciplina. Essas coisas também não é o Conselho Tutelar que tem que resolver, é a escola e a família. Então, todas as vezes que nós somos chamados, a gente orienta, a gente procura conversar, mas vai cortando aquele vínculo de toda vez que uma criança
comporta mal dentro de uma escola, a gente é chamado. O que deve ser comunicado ao Conselho Tutelar pela escola? É sempre que alguém da escola, ou a professora, ou diretora, perceber que aquela criança, né, uma mudança que reflete no comportamento da criança e que tem indício de violação dos direitos, né, que isso pode acontecer dentro de casa, de violência, que tem a violência intrafamiliar e a violência extrafamiliar. Então, quando acontece dentro de casa, é intrafamiliar. Todas as vezes que nós somos chamados para poder orientar no sentido de indisciplina, a gente vai, mas vai falando que não e ultimamente já diminuiu bastante os chamados para isso. Quando a escola tem que nos acionar por abandono da escola ou faltas também não justificadas. Quando são muitas faltas não justificadas, a gente tem que ir ver o que acontece. Então, em tese, né, é isso. E o que não eu já acabei falando. Aqui em Rio Preto e outros lugares, a gente ainda vê muitas pessoas dando oportunidade de trabalho para criança e para adolescente, principalmente para adolescente, e não exigindo a contrapartida do adolescente que ele estude. Isso hoje pode parecer muito bacana para a família, para a criança, mas isso não deixa de ser uma violação de direitos, porque se o menino abandona a escola para trabalhar, ele está sendo prejudicado. E quem está dando emprego a esse menino está sendo um violador dos direitos também, né? A partir de qual idade que o adolescente já pode trabalhar? Com 16 anos como menor aprendiz. Mesmo assim, aí quando alguém vem nos procurar pedindo, né, quem põe pimenta, para essas tarefas que sempre aparecem um tanto, e aí a gente fala que a criança não pode trabalhar. Aí o que acontece? Normalmente o pessoal fala que o Conselho Tutelar está atrapalhando de trabalhar. E a gente fala com 16 anos. Só que os 16 anos previsto na lei é com todos os direitos garantidos. Aqui você sabe que nem os adultos têm seus direitos garantidos. Então, o conselho que a gente dá ao dono do trabalho é que nunca admita adolescente com menos de 16 anos. As atribuições básicas são essas, e tem uma que eu tinha me esquecido que foi colocada por último, que aliás tem uma que a gente está devendo para o município, que é participar do planejamento do orçamento, né, do orçamento municipal. Isso a gente não tem feito, e outra coisa é fiscalizar entidades. Aqui em Rio Preto, a única entidade que tem ainda presta algum trabalho assim voltado para criança e adolescente, que é voltado para a família e acaba atendendo criança e adolescente, é a federação. Então a gente sempre acompanha, que é uma atribuição também do Conselho Tutelar. Porque a maioria das vezes as pessoas ligam com coisa que não é assim a gente que tem que fazer. Por exemplo, pensão alimentícia, é justiça. Aí a gente orienta as pessoas para procurar o fórum, e lá eles vão ter a orientação, documento, tem que arrumar o endereço do pai, né? Mas isso aí não é o Conselho Tutelar que resolve. Outra coisa que as pessoas reclamam também é que o Conselho Tutelar veio para atrapalhar a educação dos filhos. É uma desinformação, um desconhecimento do Estatuto, porque na verdade o Conselho ele tem que proteger dos excessos. Então, assim, o pai e a mãe têm que corrigir o filho. A forma de corrigir, de repente, é que está errado. Então a gente entra quando a gente vê que está tendo um exagero nesse cumprimento, né, da função de pai e de mãe. Claudileia é presidente do Conselho Tutelar, né, Cláudia? Exatamente. A Margarete falou um pouco sobre o que é o Conselho, a Luz falou sobre as atribuições, o que não é atribuição. Agora você vai falar para a gente um pouco da demanda aqui do Conselho, né? Demanda os pedidos digamos assim, o acesso ao Conselho, né? Uhum. Então, é complicado para a gente às vezes falar de forma concreta sobre a demanda,
porque existe um sistema informatizado da infância e adolescência que permite para o conselheiro registrar, acompanhar e já deliberar sobre as possíveis providências a serem tomadas. E hoje o Conselho Tutelado aqui não possui acesso a esse sistema, porque ele tem que ser instalado no computador, né? Então tem uma forma burocrática de acesso a ele. O que impede de fazer essa burocracia aqui? Em si, o CIPA, você tem que solicitar para poder fazer treinamento e também deles virem instalar no computador. E tem que ser um computador mais moderno, né? Porque ele precisa de um suporte maior para poder conseguir ter o sistema. E atualmente vocês não têm essa infraestrutura necessária. E também não solicitamos, né? Além da infraestrutura, a gente também não solicitou até então. E às vezes também é necessário até esperar o próximo mandato, porque precisa de um login específico para cada pessoa, uma senha para cada pessoa, né? E a gente tem somente alguns meses aí agora. Então, e aí dessa forma a gente faz, o que a gente faz? A gente tem superficialmente, né? Atualmente a gente tem 35 crianças e adolescentes registrados no nosso arquivo. Às vezes esse número parece até baixo, só que muitas vezes uma mesma família precisa de atendimento por vários meses e várias vezes, né, numa adolescente diferente, mas numa mesma família. Então o registro às vezes é pouco por isso. Então hoje a gente pode dizer que tem 60% das pessoas que buscam o conselho tutelar, eles procuram orientação, que às vezes não é caso de nossa competência, como a Luz já havia falado, mas aí a gente orienta a pessoa a que direção que ela vai tomar. Então, e aí 15% da denúncia pode ser 15% é de denúncia de agressão física e verbal, que é muito comum a agressão verbal, até mais que a física em nosso município. Outros 15% são de solicitações que não entram nas nossas atribuições, mas dessa mesma forma a gente atende a pessoa e orienta a quem que ela vai procurar nesse caso. 5% são de constrangimento, que é muito comum também. Muitas pessoas não enxergam como uma violação, mas é uma violação muito grande, né, contra a criança, o constrangimento. E os outros 5% são casos isolados, que não é muito comum a gente ter registro, né, de abuso sexual, exposição da imagem. Nesses 5% também entra as requisições que a gente faz, que é às vezes na área de saúde, na área de assistência. E hoje a gente enfrenta um grande problema com esses registros. Por quê? Porque as pessoas não fazem as denúncias formalmente. E isso até interfere na imagem do Conselho Tutelar. Por quê? Porque toda vez que acontece um fato no município e as pessoas esperam que a gente tome uma providência e não tem denúncia, eles ficam esperando uma coisa que é impossível pra gente, porque a gente não tem conhecimento do que está acontecendo. Então, em todas as campanhas que a gente faz, nos programas no rádio, a gente já citou muitas vezes, a necessidade do município se envolver com a causa da criança e do adolescente, de fazer realmente denúncia, sempre que houver uma violação, e se não tem certeza, que procure a gente, porque a gente vai dizer se é uma violação mesmo ou não. A Liana depois vai falar pra gente sobre como fazer para fazer essa denúncia, né? Ela vai explicar. Ô Cláudia, sobre a questão da agressão verbal, você poderia dar um exemplo específico sobre o que seria fingir um direito, questão de expressão verbal? Por exemplo, de repente a criança está aí num espaço público, né? E é como é que eu falo, abordada por um adulto de forma grosseira, né? Usando palavras de baixo calão, chamando de sinônimos pejorativos, né? Então isso é um tipo de agressão verbal, né? Seja do pai e da mãe, seja de um outro. Cláudia, sobre a questão do constrangimento, como que seria? Então, um está praticamente ligado no outro, né? Porque a agressão verbal, ela traz um constrangimento para a criança muito grande. E isso, né, pode acontecer em espaços públicos, em escolas, né? Às vezes, né, a gente vê muitos casos, né, em escolas, em repartição pública. Então, uma agressão verbal, ela vai gerar um constrangimento muito grande para a criança. Os outros casos isolados que você citou, o que seria? Você poderia dar exemplo de um caso?
do lado? Então, por exemplo, quando uma pessoa vem aqui e fala sobre a necessidade de alimentos, no caso, né? Aí o que a gente faz? A gente atende a pessoa, registra e requisita para assistência para o CRAS, né? A gente encaminha a pessoa para lá e requisita para o CRAS a visita da assistente social, que vai avaliar a necessidade, né, de um benefício eventual para a família, no caso. Cláudia, e a questão de orientação, que tem a maior demanda, né, 60%, qual que seria uma das orientações que o Conselho Tutelar dá ao povo rio-pretano? As orientações que a gente dá aqui, geralmente, igual quando a família vem reclamar, às vezes, da criança ou do adolescente, né, porque o adolescente é uma fase mais difícil de ser lidado. A gente orienta, às vezes, a buscar um auxílio psicológico, né? Ou então, às vezes, a pessoa chega aqui com o fato que já é uma violação. Aí a primeira orientação que a gente faz para a pessoa é a necessidade do boletim de ocorrência, né? E aí, junto com o boletim, a gente faz o nosso relatório e encaminha. Então, são orientações diversas, né? Quando não é da nossa alçada, a gente encaminha para quem seja. E quando a gente também encaminha, a gente orienta em cada passo que a gente vai ser tomado. Atendimento aqui no Conselho. Assim, a gente funciona muito através de ocorrências. A gente recebe as ocorrências, normalmente por telefone anônimo, quando a pessoa não quer se identificar. E aí, quando se identifica, aí a gente vai averiguar essa denúncia para ver a veracidade do fato. Aí, Por telefone, Eliana, só te interrompendo rapidinho, fazer um parênteses, qual que é o telefone que o rio-pretano pode acionar o Conselho Tutelar? É o 99979793. E aí tem o móvel, o fixo, que é o 35 46 12 30. Aí o conceito está funcionando de 8 até às 5 da tarde. Além do telefone, qual outra forma de acionar o Conselho? A pessoa vem aqui, a maioria das vezes também vem, só que aí vem fazer a denúncia e fala que não quer que se colocar, né? Aí faz uma denúncia anônima, aí a gente vai atrás para apurar os fatos, igual eu estava falando para você, para ver a veracidade. Depois de apurar, a gente vê se tem necessidade de chamar a pessoa aqui no Conselho, notifica a pessoa para vir no Conselho. Normalmente a gente vai também fazer a visita domiciliar sempre em 2 conselheiras. E aí, a gente, quando apurando os fatos, a gente encaminha para a promotoria para que elas possam estar tomando a providências cabíveis, quando é necessidade, né? Aí, quando não é, que geralmente as pessoas também vêm para pedir aconselhamento, pedindo com a evasão escolar mesmo. Muitas famílias vêm pedindo para o conselho estar lá conversando com os filhos. Aí, mais o aconselhamento, a gente vai lá e conversa. Então, se acontecer alguma coisa, né, vamos supor, numa casa aqui de Rio Preto, uma criança está passando, os pais estão batendo na criança e está vendo isso continuamente. O próprio vizinho pode denunciar os pais? Pode. O que ele deve fazer? Qual os passos? Pode estar ligando no telefone do conselho, que é esse celular ou no móvel, ou vindo aqui no conselho, na sede, procurando a gente. Aí a gente vai até lá, essa casa desse vizinho, averiguar, passar, saber as informações, ver que mais pessoas, com certeza, se está agredindo o vizinho, mais vizinhos vai estar sabendo do fato. Aí a gente pega, encaminha, chama essa família, conversa com ela, encaminha o fato para a promotoria, para eles, chama lá a promotoria, chama essa família para averiguar. O Conselho Tutelar aconselha fazer um boletim de ocorrência antes de vir aqui, de acionar o Conselho ou não? Quando é agressão física, aí a gente aconselha que vai lá na polícia, né, antes. Porque já está comprovado, digamos assim. Porque a polícia até porque a promotoria não aceita, por exemplo, caso de abuso e de agressão física, a promotoria não aceita que a gente manda o relatório sem uma ocorrência policial, porque já é crime. Aí, primeiro, você tem que ir lá na policial fazer a ocorrência, na delegacia, e trazer pra gente o número do REDS, pra gente estar encaminhando, juntamente com o relatório do conselho. Eu vejo então que o trabalho do conselho é muito assim de investigação também. Isso mesmo. Essa valorização ela tem melhorado com os anos, assim, de modo brusco, ou tem melhorado bem aos poucos mesmo? Acredito que
demorou muito, né, para haver essa melhorazinha, né, e que agora nos últimos tempos tem tido bastante aceitação. O que você acha que fez com que a população enxergasse esse grande trabalho que o Conselho Tutelar faz no município e ter valorizado mais? O que você acha que ajudou para isso? Acredito que o conhecimento, né, a divulgação, né, o conselho tutelar, depois desses últimos 2 mandatos, né, então esse de 6 anos para cá, está sendo mais divulgado, né, e isso tem ajudado as pessoas a conhecer, né, e aceitar. Qual seria um recado assim, que você mandaria para o Rio Pretano em relação ao Conselho Tutelar? Algo que você gostaria de falar sobre a importância do Conselho, de acionar o Conselho? Que o Conselho tem a função de guiar, de ajudar as famílias, né? E que é um trabalho, o conselheiro tem um trabalho muito importante para a comunidade. Eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de interesse de estar conhecendo e aceitando, né, o trabalho da gente. Aí a maioria, como já vem desde quando foi criado, todo mundo acha que o conselho são 5 pessoas ganhando, né, salário ali à toa, que isso é só fachada, e na verdade não é um trabalho muito sério. Agora estamos aqui juntos, todo mundo, para finalizar essa entrevista. Quero, de antemão, te agradecer, né, a atenção de todos vocês, a disponibilidade, para que o povo rio-pretano conheça melhor o que é o Conselho, as suas atribuições, o que não é atribuição, né, Lúcia? Aí como que é modificado o regimento interno? Vocês se reúnem em reunião, tem reuniões no Conselho Tutelar? Como que funciona isso? Tem reuniões mensalmente, né, ordinariamente mensalmente, e no caso de extraordinária, né, a partir de convocação de um dos membros, ou minha como presidente. Uhum. Então, às vezes as pessoas nem imaginam como que todo o funcionamento de um conselho, né, que segue toda uma legislação, tem todo um espaço para fazer alguma coisa, né? Agora, gente, o que a gente não falou, quando cada uma de vocês estava falando, é sobre o trabalho de prevenção que o Conselho Tutelar faz também. E eu sei que tem o dia 18 de maio, né? Você pode falar um pouquinho do dia 18 de maio, o que ele representa, qual que é o objetivo do Conselho fazendo as ações aqui do nosso município? O 18 de maio representa a luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? A gente, desde que entramos esse grupo aqui, nós viemos trabalhando com a prevenção ao abuso sexual. Falamos na semana do 18 de maio, a gente fala na rádio, né? No rádio, faz um programa especial de prevenção. Depois, no dia mesmo, a gente trabalha com a blitz, com palestra, muitas vezes em conjunto com as secretarias do município, e a gente, ou com a rede, né? Com todos os órgãos que desejarem participar da prevenção. Mas no geral a gente não faz prevenção só contra o abuso de crianças e adolescentes. A gente faz outras prevenções que seguem mais ou menos os calendários festivos do município, carnaval, festa de agosto, ou as festas menos populares, né, que vem sendo anunciada antes, um período antes. Aí a gente trabalha com panfletos, com orientação sobre bebidas alcoólicas. Nas escolas, vocês fazem também prevenção nas escolas? Fazemos. No último dia 12 de fevereiro, nós tivemos o Dia Nacional de Paralisação dos Conselheiros Tutelares, Dia Nacional, que foi em defesa dos direitos da segurança do Conselho Tutelar. E isso aconteceu por causa, a gente até já comentou com você, de um assassinato que teve em Poção, em Pernambuco, onde que 3 conselheiros tutelares foram assassinados em exercício de uma função que nem era deles, que é de buscar e levar a criança, que a gente acaba fazendo, né, pensando
na criança atendida ou no adolescente atendido, muitas vezes a gente extrapola as nossas atribuições. Mas o que aconteceu é que essas pessoas foram assassinadas e aí foi tirado um dia nacional de luta, que foi no dia 12, mas foi recomendado que o Conselho Tutelar não fosse fechado e a gente ficasse sem fazer nada. Aí a gente já estava preparando para o carnaval mesmo, aí fomos nas escolas, e nas 2 escolas, de sala em sala, e aí a gente aproveitou também para falar desse fato que ocorreu. Então, assim, o trabalho na rádio em si é uma forma de prevenção. E quando Margarete falou que nesse mandato a gente fazia, só que no outro mandato também, aqui a gente tem documentado, esse dia 18 de maio, já tinha uma movimentação. E a gente tenta, né, por telefone, por e-mail, envolver os outros municípios perto também, para que eles também comecem a fazer esse trabalho. O ano passado nós conseguimos realizar um seminário. E assim, esse ano a gente vai fazer alguma coisa, ainda não sabemos o que, né? Mas pelo menos a blitz na rua a gente faz. Então são coisas que a gente está fazendo que é uma forma de prevenir. Uhum. Nessa blitz aí, como que é feita essa blitz? A gente prepara o material ou consegue junto à CEDESE, às vezes ultimamente está mais difícil conseguir esse material. Aí a gente faz uma distribuição de material, o material que a gente consegue, orientando as pessoas. Aproveita também para conversar. Normalmente a gente consegue, com parceria com a Escola Dom João, que os meninos apresentem um teatro. Então tem sempre alguma coisa, além do conselho na rua, a gente procura envolver outros agentes, né, outros atores da rede de atendimento, para que a gente faça um movimento maior, para que apareça realmente o nosso movimento. Né? Tem sempre também a participação, né, da Escola Municipal no dia 18. Vocês estão como conselheiras há quanto tempo mesmo? Desde o ano de 2012, né? O nosso mandato iria acabar em fevereiro de 2015, este ano no caso, mês passado. Só que a lei sofre uma alteração e vem falando, a lei federal vem afirmando que todos os municípios devem fazer o processo de escolha em outubro deste ano. E ela recomenda que os mandatos que acabam este ano, antes dessa data, que eles sejam prorrogados, né, para não haver a necessidade de 2 eleições no mesmo ano. Aí esse mandato foi prorrogado até janeiro, 10 de janeiro de 2016. Então, uma nova eleição vai ocorrer 3 de outubro de 2015. É o primeiro domingo de outubro do ano subsequente à eleição para presidente. E tem validade para 4 anos agora. Uma coisa que a gente queria chamar a atenção é que as pessoas que veem em si o perfil de conselheiro, que acreditam no direito, que estão precisando de se inserir no mercado de trabalho, que as eleições serão este ano, o edital está prestes a sair aí a partir do mês de abril, que fiquem atentas ao edital para a eleição de conselheiro tutelar e que se inscrevam para as várias etapas, né? Porque as eleições para o conselho tutelar não são só as eleições. Tem a abertura do edital, tem a convocação para a prova, onde se mede se a pessoa tem condição, tem um conhecimento mínimo de Estatuto da Criança e do Adolescente para ir para o processo de escolha dos munícipes, né? Aí a gente chama atenção para esse fato e pede mesmo que as pessoas se interessem mais, busquem mais esse trabalho. A gente ressalta, não é um trabalho muito fácil, porque trabalhar com a família nem sempre é fácil, e resolver os problemas do outro não é fácil como muitas pessoas pensam, mas é um trabalho bonito, digno e que merece ser valorizado. A lei federal pede que tenha acima de 21 anos, idoneidade moral e que saiba ler e escrever. Mas isso fica livre para os municípios fazer outras exigências que tem que constar na lei. Então, na lei daqui hoje exige que more no município há pelo menos 1 ano e que tenha 2º grau também, ensino médio. Né?
Como que é ser conselheiro tutelar? A gente sabe que tem muito preconceito, inclusive, sobre o conselho tutelar. Qual que é a mensagem que cada um de vocês gostaria de passar para o povo rio-pretano nesse sentido aí de preconceito, de mais valorização do trabalho do conselho tutelar, que vem crescendo aos poucos, como já foi dito? Tem alguma mensagem assim, que vocês gostariam de passar? Eu, pessoalmente, a mensagem que eu tenho é que nada é melhor para mostrar para a gente como que uma coisa é do que experimentando aquilo. Então, que aproveitem quem tem mais de 21 anos, e mesmo que a pessoa for aposentada, mas que ainda tem um pouco de disposição de trabalhar e tudo, que entre esse ano, que pleiteie uma vaga no Conselho Tutelar e que trabalhe e que contribua, né, com o município para zelar pelos direitos das crianças e adolescentes do nosso município. Acrescentando o que o Lúcio está falando, não só de às vezes candidatar, mas que as pessoas envolvam realmente com o trabalho, porque é muito prazeroso, assim como às vezes é frustrante, só que o crescimento que a gente tem aqui dentro, e acompanhando as leis, acompanhando às vezes coisas simples, né, que uma pessoa fica muito agradecida, você percebe a importância que tem. Né, o valor que a gente sai daqui, né, o conhecimento ninguém tira da gente, é muito grande. E para a população, assim? Eu gostaria de falar para a população isso, que ser conselheiro é a construção de um ideal. Você chega com um olhar meio ressabiado, como se fosse um pássaro em uma mata virgem que ele nunca veio a voar. E quando você sente o que é ser conselheiro, o que é viver o direito violado, o que é responder por esse direito, você se sente prisioneiro de um ideal que é melhorar dia após dia, como ser humano, como profissional, como pessoa, e buscar soluções que muitas vezes a gente sequer consegue respostas. Então, assim, ser conselheiro é bem mais do que ter uma formação profissional, do que estar pronto, porque ninguém está pronto para ser conselheiro. Todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem a legislação é nova. E então, que as pessoas devem procurar se identificar com a causa, criar um ideal e transformar nelas o que elas desejam que seja transformado na sociedade futura, né? Que são os nossos futuros adultos aí, nossas crianças e nossos adolescentes. Pessoal, o que vocês têm a nos dizer sobre o uso de drogas aqui no nosso município? Assim, por jovens, né, por adolescentes. O que o Conselho Tutelar sabe sobre isso? Quais são as ações que o Conselho Tutelar faz em relação a isso, no que tange o fingimento ao direito adolescente? Então, no caso que eu já tinha falado até na demanda, que falta muito registro. Mas como ninguém é cego, a gente observa que o uso de drogas está crescendo, né? No município e tudo, só que não cabe a gente uma ação que consiga acabar, né, com isso. Eu acho que tem que ter, né, juntamente com vários órgãos, né, uma política de redução de danos, porque a gente só consegue trabalhar com a prevenção. Então, às vezes a gente vai nas escolas, fala, no primeiro ano a gente divulgou muito o estatuto. No Carnaval agora, que foi a última campanha que a gente fez, a gente falou sobre o uso de drogas, falou sobre a venda de bebida alcoólica, só que eu acredito que tem que ter uma política de redução de danos. Eu acho que é um desejo de todos que sejam criadas políticas públicas a favor da criança e adolescente usuário de droga, que sofrem violência sexual, que sofrem abandono, que sejam mesmo, que tenham um olhar, que tenham políticas com um olhar voltado para a criança e adolescente, né? Que hoje a gente vê que a gente tem como contar com o CRAS, que oferta aí oficinas, mas esse público, que é o público que já está sendo atingido, que são os adolescentes usuários de droga, não tem nenhum programa que acolhe eles.
E para nós, quando a gente é parado nas ruas ou que as pessoas vêm aqui e procuram e perguntam se a gente não vai fazer nada, se a gente não pode fazer nada, a gente está tão preso, tão entrelaçado às pessoas quanto aos adolescentes, quanto os pais. Por quê? Porque a gente não vê o que fazer, porque o nosso município ainda não oferece esse tipo de política. Aquela velha questão, né? A educação é a base de tudo. O que vocês veem que poderia ser feito aqui no nosso município, que poderia ser talvez até copiado para outros municípios, nessa questão de jovens ter mais segurança na preservação dos seus direitos, para que eles não conheçam muito cedo como acontece, a gente sabe que acontece no nosso município, as drogas, as bebidas. Em si, eu acho até difícil falar só no município, porque quando você, às vezes, tem encontros de outros conselhos, a gente percebe que os problemas são os mesmos, né? Nunca tem muito diferente assim um do outro, sempre são os mesmos. E essa questão aí, às vezes, é desmotivada também porque muitas pessoas são desacreditadas na lei. Porque muitos vêm aqui e falam que adolescente não pode ser preso, que adolescente não é punido. Né? A gente escuta muito pela boca deles e por boca de outras pessoas. Só que o adolescente é punido sim. Embora não seja muito comum, mas o ECA vem prevendo aí várias medidas socioeducativas. Né? Então há uma desmotivação muito grande, porque às vezes o judiciário, o Ministério Público está lá cheio de processos, né? E aí não é tomada a medida que realmente deveria, porque se concretizasse o que é escrito na lei, eu acredito que muitos problemas seriam diminuídos. Aqui e em outros municípios, no caso. Uma criança, um adolescente, né, mais especificamente, a gente não diz em momento nenhum que a criança não deve ser educada para se tornar um cidadão que tem compreensão da necessidade de trabalho. Uma criança, ela pode ajudar nas tarefas de casa desde que não traga risco para a sua saúde, desde que essa tarefa não seja insalubre, desde que não atrapalhe na educação, na escola, né? Mais especificamente na escola. E quanto ao adolescente, um adolescente pode começar a trabalhar de carteira assinada a partir dos 16 anos. Ela tem que ter condição de frequentar uma escola, porque se ela não frequentar a escola, ela não tem o direito de trabalhar, porque senão o direito à educação está sendo violado. E com 18 anos, ela já se torna independente para fazer a opção de estudar e de trabalhar. E assim, o que a gente pede é que os nossos adolescentes aí, que estão próximos a terminar o ensino médio, a ingressar numa universidade, que não desistam da educação por causa do trabalho. Por mais que a gente saiba que o nosso município é muito pequeno, que as condições sociais são muito desiguais, assim como em todo o país, e que tenham a necessidade mesmo de trabalhar, mas que elas não desistam da educação por causa do trabalho. O que a gente ressalva e pede para os pais é que não deixem que seus filhos deixem de sonhar com um futuro melhor através da educação, porque o conhecimento é algo que ninguém pode tirar da gente. É algo pleiteado que ninguém pode tirar, então é importante ter educação. Né? Uhum. A gente até então já falou bastante sobre a defesa dos direitos dos adolescentes, mas tem também aquela parte ruim, que é quando o adolescente tira o direito de outra pessoa, né? O próprio adolescente. Na verdade, para criança, para adolescente, né, de 12 anos completo até antes de completar 18 anos, a gente não fala crime, né? É ato infracional. E Claudinha já falou um pouco aqui, quando ela falou que as pessoas pensam que não tem punição, mas tem punição, porque aplica algumas medidas até chegar na privação da liberdade. Essa privação da liberdade são 3 anos. E aí, as pessoas que acham que não é nada, você imagina uma pessoa com 12 anos ficar presa até 15. Ele perdeu 3 anos da vida dele com privação de liberdade. Sobre a questão da demanda, que Cláudia bem citou, vocês acham que o nosso município, comparando dados de outros municípios,
a demanda aqui ainda é pequena, poderia haver mais casos ou está dentro assim, do esperado mesmo? Eu acredito que a demanda poderia realmente aumentar pela falta de denúncias, né? Só que se todos os municípios passam pelo mesmo problema, porque a gente é procurado muitas vezes por coisas que não é atribuição nossa e às vezes é atribuição nossa e a gente não é procurado, nem sabe que ocorrem as coisas no município, né? Talvez o que a gente já conversou, a falta de informação, né, que não leva a fazer As coisas certas. É só ressaltar, né, porque o que está no estatuto lá, que é dever da família, da comunidade e aí da sociedade, de todo mundo como um todo, de cuidar, de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. O conselho tutelar é só onde que vai tomar medidas para isso, mas isso aí, né, não pode falar assim, o conselho tutelar não fez, todo mundo tem a obrigação, né, o dever de fazer. Nós estamos abertas também, né, para qualquer pessoa que queira visitar, que queira conhecer o nosso trabalho, né, de 8 às 5 nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta. Nós também gostaríamos de agradecer a oportunidade, né, de estar de você ter nos dado essa oportunidade de estar expondo o nosso trabalho, como ele é feito, a partir de que ele é feito, quais que são os ideais da gente, e gostaríamos que outras pessoas também acreditassem, nos dessem mais oportunidades e que trabalhassem junto com a gente. Porque, na verdade, como a Lu disse, é dever de todos zelar do direito da criança e do adolescente. Eu quero então agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês, né? Parabenizar pelo trabalho que todos vocês realizam aqui no Conselho Tutelar. Espero que o povo rio-pretano aproveite essa riqueza de informações que vocês nos passaram aqui hoje. Eu também aprendi várias coisas aqui hoje. E muito obrigado mesmo pela atenção. Obrigada a você. Nós também te agradecemos, né, por escolher nossa instituição para começar a colocar nesse portal aí.